Nós já falamos sobre o que são emoções e como elas podem afetar drasticamente a vida de alguém. As emoções também têm um papel importante na condição que chamamos de transtorno de personalidade borderline ou limítrofe. Ajude o Minutos Psíquicos a crescer nos apoiando no Patreon. Você pode ganhar ilustrações nossas e, se muita gente ajudar um pouquinho, podemos fazer mais vídeos por semana. E não esqueça de conhecer também a Loja Psíquica. Como falaremos pela primeira vez sobre um transtorno de personalidade, vale a pena antes entender o que é isso. Os transtornos de personalidade são padrões de sentimentos e ações inflexíveis e estáveis, que diferem muito das expectativas da cultura local e levam a pessoa a muito sofrimento e prejuízo. O DSM lista 10 diferentes transtornos de personalidade, que são organizados em grupos, e entre esses transtornos está o transtorno de personalidade borderline. As suas principais características são uma grande instabilidade nas emoções, relações, comportamentos e autoimagem. Pessoas com esse diagnóstico podem ter reações extremas diante da possibilidade de ser abandonada, mudar de maneira rápida e extrema suas emoções e agir de maneira muito impulsiva em diferentes contextos. Também é comum que tenha sentimentos frequentes de vazio, tédio, além de ameaças e tentativas de suicídio e automutilação. Em situações de muito estresse, é possível que a pessoa tenha ideação paranoide, ou seja, comece a desconfiar exageradamente de pessoas, ou sintomas dissociativos, como perder o contato com a realidade. Como pessoas com esse diagnóstico vivenciam emoções muito intensas e instáveis, qualquer sinal de possível abandono pode levar a pessoa a sentimentos incontroláveis de raiva e se comportar agressivamente. Muita gente confunde o transtorno bipolar, do qual já falamos aqui, com borderline. A principal diferença é que as mudanças nas emoções são mais rápidas no borderline do que no bipolar. Uma mudança emocional pode durar semanas ou meses no transtorno bipolar, enquanto podem ocorrer várias mudanças emocionais em um único dia quando estamos falando do borderline. O borderline se relaciona com uma maior chance de abuso de drogas, comportamentos impulsivos, perigosos e suicidas. É comum que os sintomas de borderline surjam na adolescência ou início da fase adulta e sejam estáveis ao longo da vida. Por isso, a pessoa costuma ter sua vida afetiva, profissional e social prejudicada de maneira prolongada. Muitos fatores podem desencadear os sintomas. Parentes de alguém com diagnóstico de borderline têm cerca de 5 vezes mais chance de também desenvolver o transtorno do que a população em geral. Uma infância que envolva alguma forma constante de abuso, negligência, experiências estressantes ou instabilidade familiar também se relacionam com maiores chances de desenvolver os sintomas. Pessoas com esse transtorno tendem a possuir um volume menor de certas partes do cérebro, como a amígdala e o hipocampo. E olha que coincidência, essas duas áreas se relacionam bastante com a regulação das emoções, sendo que o hipocampo é especialmente importante no controle da agressividade e impulsividade. E também já se observou um volume menor de outras partes, como o córtex orbitofrontal. Essa área se relaciona com a percepção de emoções, empatia, avaliação de consequências das próprias ações e tanto na aprendizagem quanto no controle de comportamentos socialmente adequados, dentre outras coisas. Como essas partes do cérebro e outras estão fortemente ligadas aos problemas mais comuns que alguém com borderline enfrenta, muitos cientistas acreditam que conhecer mais sobre a estrutura e o funcionamento do cérebro dessas pessoas vai ser importante para entender melhor esse transtorno. Diferentes tipos de tratamento foram desenvolvidos para ajudar pessoas com esse diagnóstico a viver suas vidas de maneira mais satisfatória e funcional. As opções de tratamento, assim como é o caso de praticamente todos os transtornos mentais que já citamos aqui, podem envolver medicações, psicoterapia, intervenções com a família, dentre outras coisas. Nos ajude a divulgar o que é o transtorno de personalidade borderline, curtindo, compartilhando nosso vídeo e se inscrevendo no nosso canal.